Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com mais um Pronto Falei. De novo, entrevistando uma pessoa muito importante, uma mulher muito importante da nossa comunidade, que foi destaque, né, no segmento empresarial. É a Marili Momba Friedrich. Eu disse certo, né, Lili? Isso, perfeito. Então, como vocês sabem, a gente sempre repete, né, o Jornal IBA lançou esse prêmio Mulheres que Brilham, justamente para homenagear e reconhecer as mulheres da nossa comunidade, né, Lili, que estão assim no dia a dia, a maioria no anonimato, né, e se desdobram, né, no atendimento da família, dos filhos, do esposo, e também trabalham e desempenham muito bem as suas funções. Perfeito. Então o objetivo é esse, são mulheres que são empreendedoras, são filhas, mães, avós, que se desdobram, né, nos seus papéis e funções. E foram consultadas então 55 lideranças e as 3 mais votadas em cada um dos 11 segmentos, então foram destacadas naquele questionário de votação popular. E a Marili, então, teve o maior número no segmento empresarial. Mas a Marili, pelo que a gente sabe, praticamente nasceu dentro do armazém dos teus pais, né, Marili? Foi, exatamente. Como tu gosta muito de dizer isso, né? Exato. E desde cedo acompanhou os pais, Nerci e Nair, tomando gosto pela vida no mercado, né? Hoje, casado com 2 filhos, ela administra os supermercados Momba, com 3 lojas na cidade. Marili, para a gente começar, conta um pouquinho como é que foi assim a tua infância, adolescência. Foi aqui em Montenegro ou foi lá em Salvador ainda? Perfeito. Então, boa tarde à população de Montenegro. Queria, primeira vez, parabenizar o Jornal IBA pela excelente campanha que protagonizaram dentro de Montenegro, valorizando o trabalho das mulheres, que muitas vezes estão escondidas, e como diz o ditado, atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher, e é verdade. Tá? E também agradecer as pessoas que votaram e confiaram no trabalho e me elegeram como sendo a empresária destaque da cidade de Montenegro. Mas, Nica, faz uns 2 meses, nós estávamos num almoço lá em casa, eu, Fernando e meus 2 filhos, José Francisco, José Augusto e a Jéssica, e nos surgiu a curiosidade de saber que horas que cada um nasceu do dia. Aí eu lembrava que o José Augusto foi de noite, o José Francisco foi durante o dia, e fui buscar certidões de nascimento. E a minha certidão de nascimento diz que eu nasci a 1h da tarde. Daí houve uma brincadeira dos meus filhos dizendo que a avó Nair, ela fechou o armazém ao meio-dia para ter o filho a 1 para poder voltar às 2. Então assim, ó, não nasci dentro, mas quase, mais ou menos isso. E sim, eu tive toda uma vida ligada à venda, ou armazém, ou mini mercado, então foi todo... é o que eu convivi, né, a vida toda, é o que eu sei fazer hoje. Eu sempre digo que, tirando o supermercado, eu sou formada em ciências contábeis, eu nunca exerci, né, mas também a escolha da minha profissão de diploma foi em função do supermercado, para eu ser a responsável contábil pela empresa. Mas aí o dia a dia absorveu, e a minha mão de obra, ou o meu trabalho, ou o meu conhecimento na área administrativa se fez mais importante do que propriamente assinar uma escrita fiscal, que era na época, né? E sim, vivi toda uma vida, bem como falei antes, dentro de algum comércio. Mas foi aqui em Montenegro já? Sim, nós viemos de muda para Montenegro, eu tinha de 2 para 3 anos, né? Então era realmente bastante pequena, mas em Salvador do Sul já tinha venda. E aí nós viemos para Montenegro, o pai e a mãe montaram um armazém lá para o centro. E aí fomos crescendo. O pai viu sempre muita oportunidade na cidade de Montenegro, porque Salvador do Sul ele não via muita projeção, veio para Montenegro, nos estabelecemos aqui. Então as nossas brincadeiras sempre foram dentro do armazém ou dentro do mercado. Nosso pai comprava brinquedos para oferecer à venda dentro do armazém São Jorge, na época.
Muitos deles não sobreviviam até serem vendidos. Daí a gente pegava, eu, o Dirceu, o Nico e o Ike pegávamos o brinquedo e já saíamos testando, né? Fazíamos um test drive em todos eles. E passado um tempo, então o pai, não sei de que forma foi, ou que coragem que teve, que convidou o vô para vir a Montenegro, porque viu em Montenegro o crescimento da empresa, e fomos crescendo em cima disso. Acho que o que é hoje o supermercado Momba, que todo mundo conhece, né? E eu acho que, como em qualquer negócio, todo negócio é bom, desde que trabalhado, pensado e estudado, e vendo dentro do seu nicho, da sua categoria, como a gente vai se destacar dentro. Tudo é possível fazer, né? Mas com bastante trabalho e dedicação. E esse armazém, Lili, era tipo como se chamava os secos e molhados? Exatamente. O pessoal chegava no balcão e pedia meio quilo de feijão, o pai ia lá e sacava meio quilo de feijão, ainda tinha a tulha, né? Hoje está voltando muito, pesava meio quilo de feijão, pesava 300 gramas de arroz, 500 gramas de mortadela e ia alcançando para o cliente que ficava esperando no balcão. Então realmente eram secos e molhados. E isso no Armazém São Jorge. Tá? Depois, quando a gente, com a vinda do voo para Montenegro, a gente fez então ali no prédio onde é o Mercado do Centro, na Ramiro Barcelos. Tínhamos então o mini mercado, tínhamos a lancheria e tínhamos a loja Valada, que era de tecidos. E da mesma forma, atendia no balcão, o cliente chegava, atendia no balcão, tirava a mercadoria da prateleira e passava para o cliente. Daí a gente aprimorou um pouquinho isso aí na parte de açougue, então tinha a presença do açougueiro que chegava, cortava, o cliente pedia diretamente para o açougueiro. Na época, então, foi um diferencial. Foi um diferencial, foi um diferencial. E as nossas, tu falaste da minha infância, sempre muito voltada, tudo era em função do supermercado, as nossas brincadeiras eram no supermercado, lembro de muitas vezes a gente tinha horário para trabalhar, né? E depois tinha colégio, de manhã colégio, de tarde tinha que fazer o tema, até 2h30 tinha que estar pronto. Tinha que voltar para o mercado para trabalhar, ou que seja, fazer qualquer coisa. Nós tínhamos sempre divisões de tarefas, né? Tinha que fazer cartucho de papel. Daí a gente abria as embalagens de arroz e de feijão, ou o que for, que vinham sacados com papel. Abria, cortava, dobrava, fazia cola de maisena, de polvilho, farinha, né? Também tinha. Farinha, enfim, fazia os cartuchos, era a nossa responsabilidade. Também na época a gente classificar ovos, o que é. Hoje tudo é automatizado, nem imagina como é que é. Era uma caixa desse tamanho, que era dividido em 5 alturas, né? Um ovo, um buraco assim, a gente largava o ovo ali dentro e classificava, ovo de primeira, ovo de segunda, ovo de quinta, então de acordo com a altura que ele ficava, a gente ia selecionando os ovos. Empacotar também era o nosso serviço, então a gente teve sim uma infância de brincadeira, uma infância de arte, mas sempre trabalhando. De uma forma ou de outra era incutido em nós, na nossa mentalidade ou na nossa família, a necessidade de tu ter uma atividade, de tu trabalhar, de tu... Enfim, a importância do trabalho, a importância do trabalho, Então, são coisas que hoje, na experiência que eu tenho, não foi ruim, muito pelo contrário, me fez cada vez crescer mais e buscar sempre o melhor. Eu acho que isso é bastante válido. Fiz da mesma forma com os meus filhos, com o José Francisco e com o José Augusto. Em períodos de férias eles tinham um horário para trabalhar, no supermercado até janeiro, daí eles estariam liberados, eles eram empacotadores ou alguma coisa assim. O José Augusto até gostava mais de trabalhar na loja do que o José Francisco. E janeiro, fevereiro eles tinham que trabalhar na lavanderia, que daí eles faziam entregas, enfim, o que fosse necessário. E eu acho que o trabalho sempre gratifica a gente, mais cedo ou mais tarde ele gratifica. E eu considero isso que está acontecendo comigo hoje fruto disso também. Fruto exatamente disso, né?
muito bom. Eu não me arrependo de nada, faria tudo da mesma forma. É sacrificado? É. É angustiante? Sim, é muito angustiante. Mas é, acima de tudo, gratificante. Eu acho que esse trabalho de supermercado, para mim, foi sensacional. E Lili, depois que o seu Nerci, né, o teu pai morreu, vocês, os filhos, tomaram conta do supermercado. Como é que foi esse arranjo? Assim, vocês já estavam bem dentro lá? Ou... Sim. Eu com 16 anos, Lica, fui estudar à noite no colégio para ajudar o pai e a mãe a trabalhar no supermercado. Nós não tínhamos operadora de caixa, né? Então comecei a trabalhar... Quando foi começando a modernizar. Exatamente. O pai se afastou mais cedo Nós tínhamos, na realidade, os 4 irmãos trabalhavam no supermercado. Houve um período que o Dirceu se afastou, né? Que ele foi jogar vôlei, ele era um grande atleta na seleção brasileira, então aquilo tirou ele da atividade do supermercado, apesar dele, antes de sair para a seleção brasileira, ele já tinha uma atividade no mercado. Então quando ele se afastou, que ele teve que se dedicar mais ao esporte, seguimos trabalhando sempre o pai, a mãe e eu, e o Nico e o Ike. E quando o Dirceu voltou da seleção brasileira, então o Dirceu, pela experiência, pela idade e até pela idealização dele, ele tomou frente nos negócios de supermercado. E com isso o pai foi se afastando, a mãe sempre junto, mas o pai foi se afastando. A mãe, às vezes a gente não fala da mãe, mas a mãe foi bastante guerreira também, como toda mulher na retaguarda, né? Então o pai era o que brilhava, ele era o seu Nerci Momba, do supermercado Momba, e a dona Nair vinha junto. Mas enfim, o Dirceu voltou para a empresa. Então a administração geral da empresa e o comando geral ficou na mão dele. E quando o pai faleceu, eu não recordo agora, Lica, se o Nico e o Ike ainda estavam na empresa, porque eles criaram uma empresa de motos, eles tinham uma revenda de motos em Montenegro. Vai me falhar a memória agora com relação a isso. Mas, então, quando o pai faleceu, nós já tínhamos estávamos à frente do já estávamos à frente do negócio, sim, isso já existia. Mas sempre com o apoio da mãe de conhecimento, que a mãe também sempre foi muito guerreira. Está no sangue, né? Eu acho que a veia comercial veio junto com a gente bem forte mesmo. E estamos aí, né, Lica? Na luta todos os dias, cada vez mais. Mas daí o Dirceu ficava mais à frente e tu ficava na parte administrativa, no caso? O Dirceu tinha a administração de operação de loja, né? Operação comercial, compra, venda, metas, e eu ficava mais com a área administrativa. Área contábil, eu tinha formação, mas eu não exercia, eu tinha bastante conhecimento, RH, área jurídica, contratações de funcionários, ou seja, toda a outra parte, a parte fiscal, de notas, isso tudo era comigo. Tá? Então, hoje, a minha maior base é essa, é a parte de retaguarda, vamos dizer, do supermercado, o que não aparece, né? Que é a parte jurídica e financeiro e contas a pagar, e o Dirceu tinha a área comercial. Também muito bem exercida, né? Nós tivemos por um período 5 lojas. Nós tínhamos 4 lojas em Montenegro e uma em Novo Hamburgo. Isso tudo era a cargo do Dirceu, ele que comandava, ele que fazia. Eu sempre tinha só o quesito legal das empresas, sempre foi comigo. Sempre foi da minha administração. E eu vou dizer assim, no falecimento do pai a gente não sentiu tanto, porque nós já tínhamos um negócio na nossa mão. Mas para mim foi um baque quando o Dirceu veio a faltar. Né? Na época, quando o Dirceu faltou... Faz uns 10 anos, mais ou menos? 12 anos. 12 anos, é. E como eu disse antes, eu tinha toda a parte administrativa, eu não tinha muita gerência em cima da parte comercial. E para mim foi um baque, foi um susto bastante grande, apesar de a gente saber que o Dirceu estava doente, teve um ano, né? Entre ele descobrir a doença dele e vir a falecer. Mas eu não pude me preparar para assumir a parte comercial, né? Ou tive que fazer um curso ou alguma coisa desse jeito. E realmente para mim foi bastante difícil nesse período, foi muito difícil, porque eu tinha que, além de
tomar conta de toda a parte de retaguarda, eu tinha toda a parte de loja, de layout de loja, de buscar preços, buscar produto, conversar com os gerentes, layoutização, enfim, foi bastante ruim. E o que me motivou a continuar com o supermercado, porque eu conversei com a mãe com relação a isso, como eu disse, a mãe também sempre foi muito presente. E um dia eu conversando com a mãe, eu disse para ela que o que nós iríamos fazer, né? Porque a gente tem uma sociedade, né? A gente não tem é desse, não, a gente tem uma sociedade. Supermercado Momba é uma empresa familiar onde todos são sócios. E a mãe disse para mim, minha filha toca, tu vai conseguir. E foi o que aconteceu. Eu, em cima desse incentivo dela e do apoio que ela deu para mim também foi importante, eu busquei a renovação das lojas, né? E, em função do problema todo que a gente vinha passando, a gente foi relaxando ou desleixando as lojas, ou então retomei o comando das lojas, investimos em cima das lojas, modernizamos o que foi possível na época e crescemos, né, Lica? Também o que aconteceu nesse período, o Nico e o Ike, ou Luiz Fernando e José Henrique, eu solicitei que os dois voltassem ao supermercado, né, justamente para me dar um apoio, porque tem toda a parte de açougue, a parte de hortifruti, que hoje quem exerce, quem tem o comando bastante grande deles é o Nico com a parte de açougue. O Nico até voltou a trabalhar agora, está se empenhando um pouquinho mais. E o Ike na parte de hortifruti. Então, são setores que a gente, dentro do supermercado, prioriza muito. São os setores perecíveis, padaria, que era com a mãe, né? Então, a padaria, ela hoje está com uma supervisão geral de todos. O açougue, que daí é com o Nico, e o hortifruti, que é com o Ike. Ô, Marili, e o fato de tu ser mulher, foi mais difícil por isso, ou mais fácil por isso, ou não teve nada a ver? Não, Lica, eu não senti dificuldade nenhuma em continuar o negócio por ser mulher, em nenhum momento, nenhum momento. Eu posso dizer que foi mais difícil, né? Porque toda mulher tem o segundo turno ou o terceiro turno. E eu, como sempre, fui bastante guerreira na questão do supermercado, né? Não nasci aqui por um acaso, né? Sim. Como eu contei no início, mas eu sempre priorizei muito as atividades do supermercado e muitas vezes até deixava, não digo que deixava de lado, mas deixava em segundo plano a questão da família. Até porque eu tenho também como companheiro meu, desculpe, não desliguei o celular, perdão. Eu tenho o Fernando, que me auxilia muito, que é meu esposo. Chega, cair meu óculos agora, desculpa, gente. Eu já deixei cair também. Então, assim, por ser mulher é mais difícil, tá? Eu acho que é mais difícil isso. Nesse caso, quesito, né? Não é por causa de discriminação. Não, acho que isso aí não. Justamente pelo fato da família, não houve cobrança minha da família, o Jejão foi super meu parceiro, e é meu parceiro ainda hoje, mas não senti dificuldade. No negócio em si, eu, mulher, administrando o supermercado, não me senti nunca com mais dificuldade ou menos dificuldade de forma nenhuma. Até porque o supermercado hoje, se nós contarmos, eu até não sei porquê, mais de 60% dos nossos trabalhadores hoje são mulheres. Então, todas enfrentam o mesmo tipo de dificuldade, não de preconceito. Eu não vejo isso como preconceito. E nesse período, Marilito, tivesse a oportunidade de vender o supermercado? Por exemplo, né? Teve a oportunidade, teve alguma empresa que quis comprar? Ou... Lica, nunca oficialmente, mas por várias vezes disseram que nós havíamos vendido o supermercado, não foi verdade. Tá? Tivemos proposta oficial nenhuma, né? Oferecemos o supermercado para uma outra rede de supermercados? Também não, também não. Então a gente hoje prioriza o trabalho dentro do supermercado, a gente vê que o nosso futuro e o nosso legado está aqui dentro, apesar de todas as dificuldades que temos. Até eu te fiz essa pergunta porque a gente vê que tem muitos empresários que preferem investir
investimentos, em bolsa, e essas coisas assim, eu não entendo muito, mas assim, e vocês não, vocês partiram para investir num novo mercado, no caso lá no Centenário, né? E para gerar mais emprego, e na verdade isso tem que se elogiar isso, né? E bater palmas, porque hoje está muito difícil, né, Marili, levar uma empresa e... Sim, a abertura da loja do Centenário foi um crescimento que a gente precisava dentro da empresa, né? Porque a família vai aumentando e não tem como a família aumentar e o negócio da gente ou a nossa proposta de trabalho não aumentar. Nós tivemos a oportunidade, sim, de fazer várias lojas em outras cidades, tá? Próximas, cidades mais longes. Nós ainda não nos sentimos grandes o suficientes para ter uma unidade de supermercado Lomba fora da cidade de Montenegro. O pessoal sim busca, e nós somos muito conhecidos, tá? Dentro do, não digo só daqui da região metropolitana, pela qualidade, pelo serviço que a gente presta dentro da cidade de Montenegro, que é onde nós priorizamos o nosso trabalho. Então, a gente busca realmente aqui todos os dias uma qualidade, busca atendimento, busca esse tipo de serviço que nos diferencia de uma grande rede. Então, aqui a gente ainda não é um armazém, mas é um pouquinho maior do que um armazém, né? E a gente busca por isso. O investimento fora do supermercado não dá tempo. Não dá tempo. Então a gente... É muita coisa para cuidar. A gente vai fazer isso aqui a gente sabe fazer, isso aqui a gente aprendeu a fazer e a gente acredito que a gente esteja no caminho certo. Por isso que a gente está onde está hoje. Marili, os teus 2 filhos, apesar de terem estudado, eu acredito até que estudaram para outra coisa, mas acabaram vindo para o supermercado também. Sim, sim. O José Augusto é formado em administração, por um acaso tem a ver com o supermercado, né? E o José Francisco é formado em relações internacionais. Claro que os dois estão hoje usando a escolha, né, da profissionalização deles, foi sim voltada com a área comercial, com a área de supermercado. O José Francisco trabalhou fora 8 anos, adquiriu uma excelente experiência, mas ele sempre queria voltar para casa. Já tinha essa ideia? Sim, não sei se tinha essa ideia, mas ele queria voltar para casa. Queria voltar, queria trabalhar dentro do supermercado, porque ele achou que ele teria um potencial maior de trabalho e de crescimento pessoal dele. Claro, veio muito acrescentar para mim. Hoje posso dizer que estou mais folgada no trabalho que eu faço. Sou quase uma senhora aposentada, mas ainda não. Olha, eu acho que eu estou duvidando disso. Aposentada de trabalho, mas para mim hoje está muito fácil, claro que com o advindo dos dois. José Augusto, muito responsável na área dele, tem a parte para mim muito nevrálgica também dentro do supermercado, que é a área de compras. Né? Todas compras dentro do supermercado são dele, de responsabilidade dele, então são guris muito bons, deram bem. Não caíram longe. Exatamente. Marili, e não é difícil essa questão assim que essa relação familiar aí, não teve momentos assim de conflitos, porque a gente sabe, família é família, né? Mas o segredo é sempre tentar resolver isso da melhor maneira, né? Sim. Dentro do supermercado hoje, o José Augusto tem uma sala aqui na frente que ele atende os fornecedores. O José Francisco eu já puxei para o meu lado, porque ele é mais para a área administrativa também, né? Briga dentro do supermercado, sempre. Porque a gente não consegue, por mais que a gente tente diferenciar a mãe e o filho, ou a administração, a presidente do supermercado, ou a administração geral do supermercado, que é de minha responsabilidade, com as diretorias de seção que são deles, às vezes isso não fecha, e aí a coisa conta, aí, senta aqui que eu vou te dar um jeito, ou para quieto que eu vou, né? Da mesma forma eles também me chamam, não digo chamam bastante atenção no sentido de reclamar, mas mãe, dá uma pensada diferente, ver como é que estão fazendo hoje, o que está acontecendo. Jantas em casa, o José Francisco já não mora mais em casa, o José Augusto sim, tem um bebê em casa ainda. Um pouco mais que o bebê, né? Ok, mas vão ser sempre bebês. Os jantares que a gente se reúne para, enfim, conversar,
vira e mexe termina em supermercado. Tá? Até porque o Fernando também, todas as obras que a gente faz hoje no supermercado, é ele que toca, então não tem como ser diferente. A carne que está em cima da mesa, a gente discute se ela está macia, se ela está dura, se está bem temperada, se foi bem cortado, se o pão está cru, enfim, é supermercado quase que 24 horas, gente. Mas é muito bom. É muito bom. E com os irmãos também, assim, da sempre mesma forma. Tudo vira em torno do supermercado. É difícil separar, né? Acho que se não tivéssemos a compra específica dentro do supermercado, a gente não falaria do produto. Mas assim, não, a gente faz o nosso controle de qualidade dentro das nossas casas. Claro. O que a gente tem em casa é o que a gente tem aqui, não tem nada de diferente. E hoje, assim, como tu disseste há pouco, tá mais folgado, como é que é o teu dia a dia? Nossa, eu posso dizer que hoje eu tenho 60% das minhas atividades já completamente satisfeitas pelo trabalho do José Augusto e do José Francisco. Estou super tranquila, talvez com uma sucessão dentro da empresa. Acho que se eu me afastar, isso não vai acontecer nunca, se eu me afastar, eu tenho certeza que eles terão toda a chance, toda a possibilidade. O meu dia a dia hoje há anos atrás, eu acho que nesse período em que nós investimos no crescimento da empresa, foi muito sacrificante, né? Nós chegávamos aqui 6 horas da manhã, era frouxo, isso quando não saíamos às 4 da manhã. A falta de pessoal, então, enfim, supermercado, eu sempre brinco que tem 2 maneiras de tu ter, ou tu herda, que foi o meu caso, e tu aprende a gostar daquilo, ou tu é louco para comprar um. Se tu comprares no supermercado, tem 2 maneiras, ou tu herda, ou tu tem uma loucura na tua cabeça de que vou trabalhar no supermercado é bom, supermercado não tem problema. Tem muito problema. Hoje, para tu teres uma ideia, a gente está trabalhando com um número reduzido de pessoal, até porque esses apartamentos por Covid, nós não temos afastamentos por Covid, mas sim por suspeitas dentro da família, então afasta. E isso sempre, de uma forma ou de outra, impacta dentro do negócio, exatamente. Mas o meu dia a dia é muito tranquilo. Hoje eu posso dizer que está tranquilo. Que bom. Se tu fosse dizer assim o melhor e o pior momento nessa tua trajetória? Tem uma coisa que me marcou muito na minha vida profissional, que foi o falecimento do Dirceu. Muito. É que vocês viveram bastante tempo, né? Vocês dois só aí. Eu digo assim, ó, foi um baque, tá? Pra mim, ele foi um marco na minha vida. Para hoje ser uma mulher que brilha, aquilo ali foi fundamental, que foi o meu crescimento como profissional. Foi onde eu vi que vai dar certo. E aconteceu. Deu certo. Esse tu diria que foi teu pior momento? Foi. E o melhor? Estar aqui hoje com vocês comemorando esse momento. Acho que esse aqui foi o mais gratificante. Foi muito gratificante mesmo ter esse tipo de reconhecimento. Né? E é uma coisa que não é comprada nem nada, né? O pessoal foi votando assim por iniciativa, né? Isso é uma coisa que marca. A gente muitas vezes se questiona, estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Não, a gente está fazendo certo. Isso é importante. Isso é muito importante para nós. Por que tu, agora, para nós encerrar, porque nós temos um tempo, né? A minha secretária Isadora ali. Por que tu acha que o pessoal votou em ti, assim, na grande maioria? Eu acredito que tenha sido por nós termos uma empresa de Montenegro, uma empresa que cresceu dentro da cidade de Montenegro, uma empresa que investe dentro de Montenegro, uma empresa que busca o melhor para o seu funcionário, uma empresa que busca ter atitudes certas, administrar para o bem de todos. É uma empresa bastante transparente nessa parte. Eu acho que sim, o que é para um é para todos e assim a gente vai fazendo. Quantos funcionários hoje, Marília? Hoje nós somos em torno de, eu não sei se 180 ou 190, então a gente tem bastante funcionários, sim.
E a loja lá do Centenário tá muito bonita, né? Uma loja muito bonita, uma loja muito boa, uma loja ainda em crescimento, Sim. tá? É uma loja que ainda nos dá um pouco de dor de cabeça no sentido de estudar o que o cliente está indo buscar e o que o cliente quer dentro da loja. Todas as respostas que ela está nos dando são satisfatórias, tá? Mas é um trabalho que tem que ser desenvolvido, né? Tem que ser justamente para atender o que o cliente quer, né? Exatamente. Às vezes o que a gente pensa, né? Eu também, a gente trabalha com a parte comercial é isso. Às vezes tu acha que o cliente quer uma coisa, na verdade ele não quer. Exatamente. Aí tu tem que sempre estar monitorando isso. Exatamente, mas é uma loja com bastante potencial, ela tem uma visão diferente de supermercado, até pelo que ela oferece. Nós voltamos àquela loja mais para a área de perecíveis. Vocês podem ver que ela tem uma área de açougue bastante grande, um hortifruti também bastante grande, uma padaria bem trabalhada, que é onde a gente fixa o nosso trabalho basicamente, né? A limpeza das lojas e a parte de perecíveis. Mas então tá, foi rápido, né? Que pena, né, gente? Mas... E não foi tão difícil. Não foi tão difícil. Marili, nós queremos agradecer, então, a oportunidade de poder fazer essa entrevista contigo e através desse prêmio. Nós vamos, provavelmente em junho, então, vamos fazer uma pequena cerimônia, por causa da pandemia não podemos, né, fazer com um grande público, para, então, homenagear oficialmente, né, vocês que foram as mais votadas pela nossa comunidade, né. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada a todos. Desculpa o meu nervoso não falar, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa habilidade. Então, pessoal, com toda alegria, aqui entrevistando a Marili, que é uma montenegrina, né? Veio para cá com 2 aninhos só. Sim, bebê. E é um prazer a gente poder no jornal também destacar o trabalho empresarial da Marili. Amanhã vamos ter mais um Pronto Falei, no mesmo horário, com a vereadora, ex-vereadora, né? Agora não é uma vereadora, Rose Almeida, que foi destaque no segmento de política. E terminamos então aqui mais um Pronto Falei.